parte do livro Anatomia da Destrutividade Humana, do Erich Fromm. Essa parte é intitulada Instintivismo, Behaviorismo e Psicanálise. Vamos tratar cada um desses temas em vídeos separados. Agora vamos dar um sobrevoo nesses temas, pensando eles como sendo um triângulo explicativo dos comportamentos. Tá? Meu nome é Flávio Rodrigues, sou psicanalista, e vamos buscar instrumentos para uma melhor leitura da psicanálise social a partir da psicanálise humanista de Erich Fromm. Existem alguns perigos nos rótulos, como Castoriadis aponta, vivemos em uma sociedade dos conjuntos e das identidades, ou seja, conjuntistas e identitários. Para o Erich Fromm, esses rótulos, esses conjuntos e essas identidades, ou seja, essas nomeações, têm a ver com o que ele chamou de orientação do caráter social, em que somos indivíduos que se tornam sujeitos em contato com um ambiente social complexo. Mas tudo isso em uma biologia própria, que é a biologia humana. Se você perguntar hoje por que o ser humano é violento, poderá ouvir 3 tipos de resposta. É o instinto, é o ambiente ou são os traumas da infância. Em todos os casos, a culpa é do sujeito que está determinado a seguir os instintos, o meio ou os traumas. E Erich Fromm vai nos alertar que aceitar qualquer uma dessas respostas isoladamente é muito perigoso, porque todas elas retiram a responsabilidade dos fatores sociais maiores, como a economia, como as culturas, como os tipos de tradições, e todo o ambiente que cerca os indivíduos, que influenciariam nas escolhas e, de certa forma, tornam o humano fadado a seguir um destino que está escrito ou no DNA, ou no ambiente, ou nos traumas. Então, entender que existem fatores sociais que eles vão se interrelacionar entre eles mesmos e entre os indivíduos e entre um ambiente social maior, entre os grupos, a gente pensar que existe todas essas coisas, DNA, ambiente e traumas, mas que elas não são isoladas uma forma de responder a toda a complexidade que é o ser humano. Mas por um instante, a gente pode pensar esses 3 fatores explicativos como 3 grandes correntes que tentam explicar porquê da nossa destrutividade, E essas nomeações, esses rótulos, às vezes nos levam a uma tendência a uma explicação superficial e às vezes até fazendo com que cometemos alguns erros. O instintivismo, o behaviorismo e a psicanálise são 3 construtos, são 3 explicações sobre a complexidade que é o humano. Então vamos tentar entender aonde elas acertam, mas também, principalmente, onde elas simplificam a compreensão do humano. E não vamos tratar isso como certo e errado. Vamos tratar isso como uma simplificação a partir de um olhar teórico, a partir de uma teoria. E pensar que essas teorias elas têm algum fundo em que elas estão corretas, que elas têm acertos, mas que precisam ser olhadas, cada uma delas, a partir da sua área e a partir das suas respectivas formulações. No instintivismo, o homem ele é compreendido como uma máquina biológica, Então esse conceito ele é cartesiano, E o humano, como podemos ver em Cohen-Lawrence, que prega que a agressão ela é uma carga de energia que se acumula e precisa ser descarregada. Essa ideia hidráulica, que de economia hidráulica, que é a base tanto de Cohen-Lawrence
como de Freud, é uma ideia em que o homem, né, viveria dessa sobrecarga de energia e que agrediria por isso, né? Então, essas ideias vêm muito daquilo que o homem é lobo do homem, né? Então, além dessas ideias, Lawrence pregou um neo-darwinismo, né? Que propunha um darwinismo social, mas isso a gente vai discutir no vídeo sobre o instintivismo, né? Agora, por enquanto, a gente só vai dar esse sobrevoo para que a gente possa iniciar uma caminhada dentro dessa anatomia da destrutividade. Vamos ver também as diferenças sobre a agressão em Freud e Lawrence, né? Mesmo os dois sendo instintivistas, né? Do ponto de vista de Erich Fromm. E os dois usam também a questão da descarga e da carga, né? Nesse sentido, Fromm nos alerta: se a agressão é apenas um instinto, então as guerras seriam inevitáveis, né? E a paz apenas um intervalo entre as guerras, né? O erro aqui é não distinguir a agressão que protege a vida, né, que seria a benigna, da crueldade que busca o poder, maligna. Então, o Erich Fromm pontua ainda que o animal ele não tortura outro animal, né? Mas o homem sim é dotado de um caráter e pode fazer isso, né? Já no behaviorismo, o humano seria o reflexo do seu meio, né? E essa tradição é liderada por Burroughs, Frederick Skinner, o behaviorismo, o comportamentalismo, como a gente chama no Brasil, diz que não existe uma natureza humana, né? Somos resultados de recompensas e punições, né? Movido por essas motivações internas, né? Motivada por algo externo, que influenciam nossos comportamentos. O resultado em ser bom ou mal dentro dessa teoria, né, seria definido pelo meio, né, uma determinação do meio sobre qualquer disposição interna que se pudesse existir, né? Então, algo que me desse uma recompensa eu faria e o contrário também. Para Erich Fromm, ao rebater essa ideia, ele vai pensar que se fôssemos só o reflexo do meio, seríamos como um autômato, um robô, né? Em que o behaviorismo ignoraria o mundo interno, as paixões, né? E aquilo que o Erich Fromm chama de busca do sentido, a partir de Spinoza, né? E ele trataria o humano como uma coisa, como um objeto que pode ser manipulado tecnicamente, né? Esquecendo que o humano pode dizer não ao condicionamento através de um corte consciencial, né? A partir do momento que ele entende que ele está sendo controlado ou por vários outros dispositivos que a gente vai discutir mais a partir do momento que a gente for aprofundar dentro o behaviorismo a partir da leitura de Erich Fromm. Na psicanálise ortodoxa, né, como chama Fromm, os conflitos estariam no campo das pulsões. A economia da libido e as ideias das pulsões de vida e das pulsões de morte viveriam em um conflito eterno com um desajuste permanente entre seus desejos e o ato civilizatório, né? Então, Freud diz que a educação é algo impossível, né? Então, a partir desse ponto, a gente vai ter uma determinação instintiva, né? E aí tem uma explicação psicanalítica para isso. Então, Fromm reconhece o gênio de Freud, né? Mas ele propõe alguns ajustes para uma leitura psicanalítica, que isso é o que nos interessa. O que Freud chamava de pulsões biológicas são, na verdade, paixões do caráter, para Erich Fromm. A destrutividade não nasceria de uma pulsão de morte natural,
mas ela seria uma resposta existencial, né? Como também é uma resposta até mesmo às frustrações da vida. Aonde a vida não consegue criar, ela deseja destruir, segundo Erich Fromm, né? Então existe essa questão de pensar a psicanálise a partir de uma abordagem sociobiológica, né? Que é a proposta de Erich Fromm. Ele propõe uma visão que une a biologia com a sociologia, e nesse ponto ele coloca o caráter no centro, né, como uma segunda natureza, né? Ele vai ser o centro da atenção do Erich Fromm. É o caráter que responderia aos meios internos e externos, né? E na clínica não trataremos apenas os instintos ou apenas o condicionamento. O Erich Fromm, quando vai falar do caráter, ele diferencia o caráter entre o caráter e o hábito, né? Então, o caráter, a transformação do caráter, ela levaria muito tempo, né? Algo que durou 20 anos, 30 anos, 40 anos, não pode ser modificado em 10 sessões. Então, esse é o ponto principal da clínica humanista, mas o nosso ponto aqui é olhar também a clínica a partir da clínica, né? A partir da clínica, a psicanálise social, né? Então, quando a gente trata de orientações de caráter que respondem a uma vida real, né? A gente vai pensar que existe de certa forma, uma supressão daquilo que poderia ter sido aquela pessoa, né? E para que ela pudesse ter colocado em prática tudo aquilo que ela poderia ter sido, existe um caráter social que impede, né? Um caráter social que faz recalcar e que vai reprimir. Essa supressão seria, para Erich Fromm, o ponto principal das resistências, né? Que são sociais e que deveríamos vencer. Diante disso, né, a gente vai pensar toda essa abordagem a partir de o que seria a responsabilização humana, né, e o que seria a responsabilidade humana. Então, para entender essas correntes explicativas, primeiro a gente entender como que funciona as correntes explicativas, né? E como funcionam essas correntes explicativas, cada uma dentro do pensamento de Erich Fromm, para chegar a uma abordagem sociobiológica. Eu espero vocês nos próximos vídeos e vamos destrinchar o pensamento de Freud e Konrad Lorenz sobre a agressão a partir do próximo vídeo.